queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 5 traz como objeto de conhecimento. Conhecimento de obras literárias das literaturas brasileira, portuguesa, indígena, africana e latino-americana. Conhecimento das estruturas de composição, estilos e discursos das referidas literaturas. Estilos de época na literaturas brasileiras e portuguesa, suas características, influências e seus respectivos contextos históricos. E o detalhamento, a análise literária de obras das literaturas brasileira, portuguesa, indígena, africana e latino-americana para a elaboração de crítica literária embasada nos conhecimentos de estruturas, de composição textual, estilos de época, estilo pessoal e aspectos discursivos dos diferentes gêneros textuais, utilizando as diferentes linguagens e práticas culturais, respeitando as diversidades e a pluralidade de ideias dentro de princípios e valores fundamentados na democracia, na igualdade e nos direitos humanos. Também traz com a identificação e assimilação de rupturas e permanências na constituição da literatura brasileira historicamente construída, percebendo as influências dos modelos ocidentais, com destaques para a literatura portuguesa, a partir das práticas culturais, artísticas e verbais, em contextos diversos, locais, regionais e globais, por meio de uma análise comparativa dessas produções. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Muito bem, nossa aula é de literatura. Hoje nós vamos falar sobre as vanguardas europeias. Para isso, eu vou apresentar para vocês um pouco do contexto histórico e artístico, certo? As primeiras décadas do século XX caracterizaram-se pela renovação dos valores artísticos, culturais, em um mundo marcado pela crise, que desencadeou guerras, proporcionou transformações na política e na economia mundial. Então, ali teve bastante reviravolta nesse período, certo? E aí, o período entre o século XIX e o início do século XX foi o mais materialista e otimista dos últimos anos. O ser humano imaginava estar cultivando o paraíso no progresso aqui na Terra, né? Então, eles estavam ali pensando que estavam progredindo bastante. Porém, teve as crises ali com a questão das guerras, né? Então, entre a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914 e 1918, e a Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45, surgiram os movimentos artísticos chamados de vanguardas. Em um curto espaço de tempo, elas surgiram na Europa vários ismos, certo? E isso significa que os grupos de artistas buscavam expressar, muitas vezes, de modo extremo, além de atitudes estéticas, né, a descrença perante aos conflitos, né, a questão política, social e filosófica que estava acontecendo na sociedade naquele período. Então, agora que a gente já sabe um pouco o que estava acontecendo, vamos conhecer cada movimento. E o primeiro movimento que eu trago para vocês é o expressionismo. Vamos verificar o que trazia esse movimento. O expressionismo, ele surgiu em 1910, retratou o declínio do mundo burguês, assumindo uma função politicamente combativa. Representava a realidade de maneira deformada, relevando uma leitura trágica, né? Então, ela relevava ali uma leitura trágica da vida social. Então, veja que eles focavam no mundo burguês e mostravam essa tragédia, certo? Vamos apresentar aqui característica desse movimento. Olha só, então a gente já sabe o que ele apresentava, vamos ver o que é característica dele. Ele traz a distorção da realidade, contraposição entre arte e burguesia,
evidenciação do conflito geracional, desejo do protagonista em criar uma nova sociedade. Lembrando que porque eles querem uma nova sociedade? Estava ali passando guerra, são transformações, né, gente? Crítica às convenções sociais, temática da morte e do renascimento. Então, tem tudo a ver com o contexto que estava acontecendo, essas vanguardas, certo? Vamos verificar um trecho de uma obra? Olha só. A luz delirava, apressada, a um vago aviso de tarde. Era tal e tanta que embaçava de ouro a amplidão. Se via tudo longe num halo que divinizava e afastava as coisas mais. Lassitude. No quiriri tecido de ruidinhos abafados, a cidade se movia pesada, lerda. O mar parara azul. Então, veja aí um trecho de como era escrito esse movimento, certo? Vamos lá? Continuar. Olha só, Fraulein botara os braços cruzados no parapeito de pedra, fincara o mento aí, nas carnes rijas, e se perdia. Os olhos dela, pouco a pouco, se fecharam, cega de uma vez. A razão, pouco a pouco, escambou, desapareceu, por fim, escorraçada pela vida excessiva dos sentimentos. Das partes profundas do ser lhe vinham apelos vagos e decretos fracionados. Se misturavam animalidades e invenções geniais. Adquirira, enfim, uma alma vegetal. Então, vejam como Fraulein ela enxergava a natureza, né? Nessa obra, amar, né, o verbo infinitivo, podemos observar a influência dessa vanguarda, onde existe a experiência de imagens distorcida da realidade, buscando evidenciar ali a vivência humana. Em uma passagem desse romance, Mário de Andrade descreve o impacto da floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, né, em Frau Elza. Então, vejam ali que ela descreve, né, que ela chega, ela observa, põe no parapeito. Então, ao apreciar, certo, o magnífico espetáculo da natureza brasileira, essa alemã é tomada por sensações e impressões que alteram o modo como vê montanhas e árvores, né? Então, faz esse movimento ali de uma certa distorção da realidade a ela, né? Essa alemã, certo? Muito bem, então vamos continuar. Agora a gente vai ver aí, ó, essa arte expressionista, ela é muito conhecida, esse quadro, o Grito, né? É bem conhecido, a gente vê bastante. E o que ele representa? A gente já viu, né, que ele faz essa distorção. Então, na pintura, ela representa uma figura, certo? Uma figura andrógena, tá? Em que apresenta o viver profundo, angústia e também um desespero. A gente pode observar ele pela imagem, né? Quando ele está assim, a cara dele parece que está angustiada realmente, consegue passar essa angústia, esse desespero nessa imagem. Quando ele coloca as mãos no rosto, a boca aberta, como se estivesse gritando realmente, a gente consegue perceber isso, né? Então, o quadro, ele busca expressar esse sentimento que, segundo os pesquisadores, o pintor vivenciava. Então, aí, nesse quadro, é a experiência também do autor que estava passando por esse momento de angústia. Então, retrata o autor também, certo? E é bem conhecido. A gente consegue perceber pelos movimentos do quadro, como ele utilizou, pela expressão que tem movimento, a gente consegue perceber um certo movimento ali nos traços, né? Vocês conseguem perceber também na expressão. Não tem os olhos bem desenhados, mas a gente consegue perceber toda essa angústia e desespero que ali o ser humano está passando. Certo, gente? Então, essa foi a nossa arte expressionista. Vamos continuar. Muito bem, eu vou apresentar agora para vocês, né, o
Cândido Portinari, muito bem, né? No Brasil, o Cândido Portinari ele se destacou no estilo expressionista. O artista representou intensamente as suas obras, né? Nas suas obras, as malésias que sofria o povo nordestino. Então, tudo que o povo nordestino passava, esse escritor, ele intensificou, ele retratou nas suas obras, tá? Além dele, outra artista muito conhecida é a Anita Malfatti, né? Que na Alemanha, ela teve contato com artista do expressionismo e também foi fortemente influenciada por essa corrente. Então, são dois artistas aí que pegaram a influência do expressionismo, mas eu trouxe para vocês o Cândido Portinari. Certo? Vamos falar agora do cubismo, um segundo movimento também das vanguardas europeias, e ele surgiu na primeira década do século XX. O cubismo foi uma tendência artística moderna, onde o quadro surge como um acontecimento moldável, certo? Libertando da representação direta das formas da natureza. Esta tendência artística consistia em reproduzir pessoas e figuras em formatos de triângulos, cubos e quadrados. Cubismo, né? Então, ele vai falar ali sobre as nossas formas, ele vai retratar muita arte através das formas. Ok? Vamos lá, então, verificar uma obra. Cubismo na literatura, e eu trago para vocês aí a hípica. Saltos recordes, cavalos de penha, corres jóqueis e Higienópolis. Os magnatas, as meninas e a orquestra troca chá na sala de cocktails, ou seja, de coquetéis, né? Na sala de coquetéis. Vamos falar aqui um pouco do brasileiro, né? Então, vejam aí que nesse poema, Hípica, Oswald de Andrade, ele retrata exatamente a literatura cubista, porque ele rompe ali com o classicismo e representa recortes, informações que vão sendo jogadas, sem número de palavras, poéticas, e os versos são livres, porque antes tinha essa pegada, né? Então, preste atenção que quando ele fala saltos, recordes, cavalos da penha, tem ali entre um verso e outro, não tem o que a gente chama de rima, uma ligação. Ele está quebrando com esse padrão. Então, ele não se preocupa com a métrica, né? Então, ali ele fica mais livre, por isso que os versos são livres, tá? Vamos continuar, então? Vamos verificar as características desse movimento. Quais são as delas? Ele vai trazer a valorização de formas geométricas, distorção da realidade, sobreposição de vários planos e fragmentação. Então, essa fragmentação a gente consegue ver tanto no lado artístico como na hora da escrita. A gente acabou de verificar que são pedaços, né? Não tem uma estrutura bem unida. Vamos ver uma obra agora representando o cubismo. Olha só, a obra de cubismo. Percebam aí, né, que nós temos tons, né? Elas são mais fragmentadas. Então, sobre ela, é interessante, né, notar que predominam figuras geométricas em sua composição, para que ela possa ser construídas as noções de luz, sombra e perspectivas, né? Então, vejam aí que na imagem faz uma sombra. No olhar dela, vejo que a sombra é mais escura. A gente consegue perceber alguns traços ali de não tão bem formado, né, mas de um triângulo ali no rosto dela. Então, a gente vai conseguindo perceber algumas formas, tá? Por isso que é fragmentado também, ok? Agora vamos dar continuidade e verificar mais um movimento das vanguardas, que eu vou apresentar para vocês o futurismo. O futurismo foi um movimento artístico e literário que aconteceu no início do século XX, no qual o moralismo e o passado foram rejeitados, anunciando o progresso e a tecnologia. Então, vejam aí, tá, gente? Lá no início do século XX, a gente já estava ali na tecnologia. Não dá para comparar com a tecnologia que nós temos hoje, né? Mas ali já começou a dar o início desse movimento. O movimento se estabeleceu a partir da publicação do Manifesto Futurista no dia 20, que foi publicado, né, no dia 20 de fevereiro de 1909, no jornal francês Le Figaro, o qual foi escrito pelo poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti. Lembrando que eu estou falando aqui português, né? Quem aí é descendente de italiano sabe pronunciar melhor, vai saber a pronúncia, tá bom? Os artistas do movimento futurista reverenciavam, certo, a modernidade, aderindo aos objetos da Revolução Industrial, ou seja, as máquinas, né? Então, vocês vão ver presença
nesse movimento de máquinas, movimentos, velocidade, tá bom? Estes tinham o objetivo de consolidar a sociedade por meio de um discurso patriótico, tá? O qual englobava o desenvolvimento da tecnologia. Muito bem, então esse é um movimento futurista. Vamos dar continuidade e verificar um trecho? Vamos lá verificar o nosso trecho, né? Então, ele traz aqui o Manifesto Futurístico, que eu falei para vocês que foi lançado no dia 20 de fevereiro, né? Então, o primeiro é: nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e do destemor. Segundo, a coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais de nossa poesia. Terceiro, a literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo. Quarto, nós afirmamos que o esplendor do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida é mais bonito que a vitória de Samotrácia. Então, veja aqui ó, que ele está falando sobre velocidade, automóvel, porque já é uma tecnologia, então ele vai movimentar bastante isso. A gente vai conseguir perceber os movimentos, tanto na arte, né, nos quadros, como na própria escrita, tá bom? Então, do trecho que a gente selecionou, a gente pode perceber que se propõe um rompimento com tudo que é clássico e antigo, porque tecnologia é nova, está sempre ele se renovando, né? Então, ele rompe com essa questão do clássico e do antigo, só novidade, modernidade, os avanços da tecnologia que importam para esse movimento, tá? Nesse processo, eles também compreendem que é necessária destruir o que é antigo e, de uma certa maneira, indicam que tal seja necessária a violência nesse processo, né? Então, vejo que eles são ali. Então, aí nesse sentido, a gente é importante frisar que as vanguardas faziam proposições que não necessariamente vigoraram, tá, em sua totalidade, mas que deixaram alguns pontos de herança. Então, nem sempre a gente vai estar 100%, mas elas conseguiam ali influenciar. Certo? Vamos lá, então, continuar. E aí, olha só, em 1912, Marinetti lançou o Manifesto Técnico da Literatura Futurista, o qual propunha uma revolução literária. Então, vamos lá verificar que revolução era essa. Destruição da sintaxe, palavras em liberdade, empregos de verbo no infinitivo, abolição de adjetivos e advérbios, empregos de substantivo duplo, em lugar de um substantivo mais adjetivos. Vejam que, olha só como eles pensavam ali, inclusive na estrutura, ele está falando da destruição da sintaxe, então como eles iam organizar. A pontuação gráfica seria substituída por sinais matemáticos e musicais, utilização de onomatopeias. Então, esse era o manifesto técnico da literatura futurista, como escrever de forma diferente, certo? Vamos lá continuar? Então, olha só. A literatura, né, mostrando aí o futurismo. Então, eu trago para vocês o hoje ao burguês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampeões, os condes joões, os duques zurros, que vivem dentro de muros sem pulos. Então, veja aí Mário de Andrade, né, falando. Então, esse poema tem a relevância na obra de Mário de Andrade, pois ele era um ícone do modernismo, né? Ele foi recitado na Semana da Arte Moderna em 2022, lá no ano de 22, evento que foi realizado no Teatro Municipal de São Paulo e que contribuiu, né, grandiosamente para a renovação cultural do país aqui, né, no nosso Brasil. Na ocasião, quando foi declamado,
o público ficou indignado e sentiu-se ofendido, porque ele fala ali, né, de barões cautelosos, então ele dá uma alfinetada, que é exatamente o objetivo das vanguardas. A gente viu que, devido a questões políticas ali, era uma forma de mostrar as insatisfações, certo? Então, o público se sente alfinetado, então ele vai ficar ali ofendido, pois grande parte das pessoas que estavam na semana, né, na Semana da Arte Moderna, integravam justamente a burguesia. A gente viu que é um movimento que vai estar de frente com a burguesia, vai bater de frente com eles, né? E alguns, inclusive, contribuíram financeiramente para a realização do evento da Semana da Arte Moderna. Ainda não lembro direito. Calma, que a gente vai estudar sobre a Semana da Arte Moderna. Por que eu estou citando? Porque as vanguardas europeias influenciaram muito os movimentos aqui no Brasil, tá bom? Note que o título, né, que a gente viu agora, de Ode ao, tem como sonoridade que sugere a palavra ódio, né? Odiar, então é de odiar alguém. Então, o ódio em literatura é um estilo poético, tá? Geralmente entusiasmado, em que as estrofes são simétricas, tá bom? Então, vamos lá dar continuidade ao nosso tema, tá? Pode continuar. Agora eu vou apresentar para vocês, a gente já falou um pouquinho sobre as características, mas vamos frisar aqui, tá bom? Então, novamente, o futurismo ele vai dar o culto à tecnologia, né, a novidades, elementos que sugerem velocidade, glorificação da guerra, caráter iconoclasta, tá? E o patriotismo. Então, ele vai trazer essa pegada aí, mostrando, sempre valorizando o Brasil, tá? No caso aqui, o Brasil, e lá, cada um dentro da sua realidade, tá bom? Porque a vanguarda europeia aconteceu e influenciou outros lugares. Certo, gente? Muito bem, vamos para um próximo movimento que eu trago para vocês, é o dadaísmo, que foi criado em 1916, usou a falta de significado como crítica à sociedade. Então, essa falta não tem um significado, não tem um sentido, é a forma deles criticarem. Propunha a abolição da lógica e das relações com o real e negava a premeditação do processo de criação da composição artística. Defendia a espontaneidade, o imediatismo e o caos, né? Os dadaístas consideravam a arte um manifesto hipócrita em tempos de guerra. Muito bem. Olha só, então vou trazer, já que eles trazem o que não tem significado, vejam só o que eu trago aqui. E aí, isso é arte? Quem já se questionou aí o que é arte, né? A arte é beleza, quando a gente vê arte, a arte é beleza, a arte é significado. Mas lembre-se que o dadaísmo vem trazendo exatamente o que não tem um significado. É meio tipo, deixa a gente confusa. Então, isso aqui já foi exposto, né, no museu, em uma questão de artes, né? Vamos ali apreciar a arte, e você chega lá e se depara com o urinol, certo? Esse artista, Duca, ele fez exatamente o que o movimento diz. Qual é o significado de um urinol? Já foi, inclusive, né, tinham feito um manifesto para tirar isso da exposição, porque isso não era considerado arte. Foi um grande reboliço na época, questionou bastante. É arte, não é? Tem que estar aí, qual o significado? E o artista fez exatamente isso que ele queria, né? Trazer esse conflito do porquê está ali. Inclusive, né, na época foi questionado porque ele tinha um teor, inclusive, erótico, né? Então, para alguns, isso era arte, para outros não. Inclusive, até hoje tem esse questionamento. Se isso aqui é arte ou não é. Isso aqui é uma arte lá do dadaísmo, porque qual o significado? Né? É uma crítica, inclusive, que ele faz. Certo? Muito bem, vamos continuar, então. Do dadaísmo, né? Já apresentei aqui uma arte para vocês. E agora eu vou apresentar um poema desse movimento. Prestem atenção. Receita de um poema dadaísta. Pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida, com atenção, algumas palavras que formam
esse artigo e meta-as no saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você e ei-lo, um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Muito bem, veja aí no poema, ele dá uma sugestão, uma receita de como fazer um poema dadaísta, né, sem significado, de forma espontânea, ali, na hora. Por que não pegar um jornal, recortar umas palavras avulsas e depois copiar ali, organizada? E aí, passar algo, né? E a questão do dadaísmo é exatamente isso, a falta de significado. Então, ele vai abrir, inclusive, interpretações. Eu posso pegar o poema ali e, para mim, não fazer nenhum significado, e a outra pessoa já conseguir fazer algumas ligações com cada palavra que foi retirada do jornal e colada ali numa certa sequência, né? Como vocês perceberam, ali não teve uma regra, simplesmente foi soltando, fez como um sorteio, jogou ali e foi pontuando, né? Não teve uma regra, tem que ter rima, vamos organizar, pensar mais. Não, simplesmente foi ali. Então, a forma espontânea de se expressar. Certo? E agora eu vou apresentar para vocês o último movimento das vanguardas que é para hoje. Vamos lá. Surrealismo. O surrealismo surgiu após o final da Primeira Guerra, em 1924, originado do dadaísmo. Também defendiam uma arte não subordinada à lógica. Tá? Então, não vai ter lógica, como a gente acabou de verificar ali no nosso poema. Tá? Estimulado pela psicanálise, voltou-se para os estudos do inconsciente, incorporou elementos do sonho, da loucura e dos impulsos sexuais. Os realistas valorizavam a arte primitiva e procuravam libertar o indivíduo dos limites da vida prática. Tá? Então, veja aí, não vai ter lógica. Ele veio ali inspirado também no dadaísmo, tá bom? Vamos continuar e ver aqui um trecho, olha só. Reflexão número 1. Ninguém sonha 2 vezes o mesmo sonho. Ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. Nem ama 2 vezes a mesma mulher. Deus, de onde tudo deriva, é a circulação e o movimento infinito. Ainda não estamos habituados com o mundo. Nascer é muito comprido. Né? Murilo Mendes. Então, vejam aí a reflexão. Será realmente que a gente não sonha 2 vezes o mesmo sonho? Será que a gente não ama 2 vezes a mesma pessoa? Né? O rio, realmente, ele sempre está ali se renovando, certo? Então, vejam como é que a reflexão do surrealismo, uma vez que ele vai trazer ali características do dadaísmo. Então, ele faz essa reflexão e não tem também muita lógica, tá? Lembrando que ele vai trazer o lado espontâneo, uma vez que ele é influenciado pelo dadaísmo. Certo, gente? A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.